Será que nós já paramos para refletir sobre a impiedade, sobre o que é ser ímpio? Porque muitas vezes pensamos que ímpio é só uma pessoa que está lá no mundo, que não conhece a Deus, mas quando a gente vai adentrando pelas páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos que nós precisamos aprender e muito acerca do que é ser ímpio, ou acerca da impiedade. O Salmo 91, verso 8 diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Pessoas que andam na impiedade, é claro, elas vão ter a sua recompensa, porquanto tudo aquilo que o homem planta, é claro que ele vai colher, isto é fato. Não tem como nós fugirmos da lei da semeadura. E se nós plantarmos impiedade, é claro, nós vamos recolher a recompensa que a impiedade traz. Os ímpios, é claro, eles têm uma recompensa a receberem, e esta recompensa ela não é boa, esta recompensa é má devido ao estilo de vida, as ações, o comportamento, as atitudes, até mesmo a mente, os pensamentos de uma pessoa vão angariar para ela lá na frente uma recompensa. Então, antes de tratarmos disso, eu quero falar um pouco sobre a definição do que é ser ímpio. No caso aqui, na Bíblia, ímpio significa uma pessoa cruel que rejeitou o caminho do Senhor. Primeira coisa, ímpio é aquele que rejeita o caminho do Senhor. Esta é a definição na Bíblia. O ímpio não tem respeito por Deus nem pelo bem. Ele faz o mal ao seu próximo sem sentir remorsos. Deus castigará os ímpios. Ímpio não significa apenas uma pessoa que rejeita a Deus e não crê em nada. O ímpio também rejeita a moralidade, ou seja, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que faz bem ao próximo. O ímpio ele abomina, o ímpio ele detesta, o ímpio ele não gosta. Existem pessoas que não têm religião e não creem em Deus, mas tentam fazer o bem. Essas pessoas não são ímpias. O ímpio é cruel, arrogante, egoísta e injusto. Então nós temos aqui uma breve definição sobre o que é ser ímpio. Então eu quero falar em breves palavras sobre a recompensa dos ímpios. No Salmo 1, verso 5, 6 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio vai ser destruído, o caminho do ímpio vai ser sempre um caminho de derrota, porque Deus ele vai tratar com aquelas pessoas que preferem e buscam andar no caminho de impiedade, no caminho de maldade, no caminho de crueldade, num caminho totalmente contrário à sã doutrina, contrário à vontade de Deus, num caminho onde só busca fazer mal para as pessoas. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Os ímpios eles vão ser julgados e no dia do julgamento vão pagar um preço caríssimo, porquanto rejeitaram aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é direito e mais, rejeitaram o próprio Deus. No Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. As pessoas que andam na impiedade, na crueldade, na maldade, as pessoas que não procuram fazer o bem a ninguém, as pessoas que não se esforçam nem para conhecer a Deus, essas pessoas têm por certa a condenação eterna. O lago de fogo e de enxofre aguarda por essas pessoas que vivem e que procuram viver um caminho de maldade, um caminho de arrogância, um caminho de egoísmo. O ímpio, na verdade, é uma pessoa egoísta, ele só se preocupa com ele mesmo. Como diz o ditado, ele só se preocupa com o seu umbigo, não está nem um pouco preocupado com as demais pessoas, com famílias, não está preocupado com Deus, com o que Deus pensa, o que Deus quer e requer, o que Deus ele estipula. No Salmo 34, verso 16,
A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Observa todos aqueles que praticam mal, que são os amantes da impiedade, eles vão ser destruídos, nem a memória deles vai ficar. Deus ele tem um tratar muito sério com pessoas que buscam viver na impiedade. Muitas vezes nós não damos crédito para esse texto sagrado do Salmo 91, verso 8, onde fala sobre a recompensa dos ímpios. O verso 21, a malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos. Ou seja, todas as pessoas que estão vivendo em arrogância, egoísmo, maldade, estão praticando a maldade contra aquelas pessoas ou contra qualquer tipo de pessoa, mas principalmente contra o justo, Deus vai ter um tratamento específico com eles. A malícia matará o ímpio ele vai morrer, ele vai ser distante de Deus, ele vai viver distante de Deus, ele vai ser posto distante de Deus pela eternidade, se ele não se arrepender dos seus caminhos malignos, dos seus caminhos de pecado. A minha intenção com essa palavra é justamente nos fazer refletir um pouco. Quem sabe de repente nós estamos vivendo, até mesmo dentro da igreja, uma vida dúbia, uma vida onde nós nos vestimos como crentes, nós cantamos como crentes, mas que no fundo, dentro de nós existe a maldade, a crueldade, o egoísmo. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu recebi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se eu não passar esse Evangelho para adiante, se eu não levar o Evangelho até outras pessoas, isto dá provas do egoísmo que eu tenho só para mim. Porque Jesus ele disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós temos que estar prestando atenção justamente nisso. Se não estamos vivendo uma vida dúbia, uma vida de engano, mais precisamente falando, dentro da casa de Deus, aonde muitas vezes não queremos sair para levar o Evangelho para as pessoas, levar vida espiritual para as pessoas. E levar o Evangelho para as pessoas significa amar o próximo como a mim mesmo, a Deus acima de tudo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Observa essa lista que o apóstolo Paulo traz para a igreja. Agora Paulo está tratando da impiedade dentro da igreja. Aleluia! Paulo está tratando de pecados específicos de pessoas egoístas que só se preocupam com elas mesmas, que não têm a preocupação com o próximo, pessoas que só buscam fazer a maldade, viver a maldade. Então Paulo está dizendo, eles não herdarão o reino de Deus, e isso, é claro, precisa nos fazer como crentes em Cristo. Se não estamos vivendo esse tipo de vida, pessoas avarentas, amantes ao dinheiro, que não dispõem daquilo que Deus concede a elas para fazer o bem ao próximo, para prestigiar a obra missionária, por exemplo, para ajudar irmãos que estão passando por necessidade, ou até mesmo pessoas que nem comungam da mesma fé que nós, mas que precisam de uma ajuda. Maldizentes, pessoas que só falam mal de outras pessoas, pessoas que não se preocupam com o bem-estar da pessoa alheia, muito pelo contrário, é só maldade. Bêbados, ladrões, pessoas que só roubam, os efeminados, né? Então nós vemos aqui uma gama de situações, de comportamentos, melhor dizendo, de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Os devassos, pessoas que vivem na devassidão, que só se preocupam com elas mesmas, vivendo uma vida de pecado, uma vida de luxúria, né? Então o apóstolo Paulo trazendo isso agora para a igreja. Isso aqui já não é mais comum, isso é para nós cristãos, para nós refletirmos um pouco, né? Os idólatras, pessoas que vivem na idolatria. A idolatria é quando nós colocamos Deus de lado e colocamos pessoas ou ídolos, ou até mesmo o dinheiro, mamon, nós colocamos acima do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Então Paulo está dizendo, eles não herdarão o reino de Deus. Para finalizar, Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e 15, olha o que o Senhor Jesus ele está dizendo aqui pela sua palavra.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então nós temos aqui a palavra de Deus dizendo sobre a recompensa dos ímpios. Eles não herdarão o reino de Deus, eles ficarão de fora da cidade eterna, eles não têm herança no reino de Deus, eles não adentram o reino de Deus porque não comungam da vontade de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que nós possamos fazer uma reflexão, que nós façamos uma análise se não estamos vivendo uma vida de impiedade, até mesmo dentro do contexto da igreja, dentro de uma denominação, dentro de um cargo eclesiástico. Nós precisamos refletir sobre isso, porque pessoas que praticam a impiedade, essas pessoas com certeza não herdarão o reino de Deus. A minha intenção nesta palavra, como eu disse, é mostrar quem são os ímpios, e para que nós olhemos para nós mesmos, para saber se não estamos praticando a impiedade. Que Deus nos abençoe com esta palavra, que Deus nos fortaleça com esta palavra, que Deus nos venha fazer estar alertas, para que nós possamos viver para Deus e glorificar a Deus, mas que nós venhamos a buscar a direção do Espírito Santo, à luz das Escrituras, e vivermos uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Reflita um pouco, de repente esta palavra é específica para você, que está praticando tudo o que eu disse aqui, de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Então que nós façamos essa reflexão, e que esta palavra fique gravada na tábua do teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.